Solicito a presença dos senhores vereadores para nós darmos início à sessão extraordinária. Os senhores vereadores registrem a presença, por gentileza, no terminal. Que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e damos início à presente sessão extraordinária do dia 10/4/2018. Senhor presidente, nós temos quórum suficiente para o início da presente sessão. Que o senhor secretário faça a leitura dos pareceres. Pareceres favoráveis da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 14/18, de autoria do Executivo. Nós temos uma ressalva no membro da comissão que tem o voto favorável, mas em separado. Repetindo, parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, referente ao projeto de lei 14/2018, de autoria do Executivo, assinado pelos vereadores Bolsolanda Rádio, João Éder, e em separado, favorável, mas em separado, do vereador Rodolfo. Também parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 15/18, autoria do Executivo, assinado pelos vereadores Bolsolanda Rádio, João Éder, e um voto favorável, mas separado, do vereador Rodolfo. Colocamos em discussão englobada os pareceres. Em votação. Votação em bloco das matérias foram aprovadas por unanimidade dos senhores presentes. Que o senhor secretário faça a leitura da matéria. Projeto de lei 14/2018 dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial conforme especifica. Autoria da prefeita, senhora Maria José. Eu ia falar mas ela é, né? Colocamos em primeira discussão o projeto de lei 14/18. Em primeira votação.
Votação encerrada. O projeto de lei 14/18 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Que o senhor secretário faça a leitura do próximo projeto. Vamos votar, antes da leitura do próximo projeto, vamos votar em segundo turno. Então, colocamos em segunda discussão o projeto 14/18. Em segunda votação. Votação encerrada. O projeto de lei 14/18 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Que o senhor secretário faça a leitura do projeto 15/18. Projeto 15/18 do Executivo dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial conforme especifica. Autoria da senhora prefeita Maria José. Em primeira discussão, em primeira votação. Votação encerrada. O projeto 15/18 do Executivo foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Colocamos o mesmo projeto em segunda discussão. Com a palavra, o vereador Bossolã da Rádio. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, eu venho a essa tribuna comentar sobre esses dois projetos que votamos, o 14 e agora esse o número 15. Eu venho aqui realmente destacar a atuação e principalmente o envolvimento e a preocupação até mesmo dos nobres companheiros vereadores da minha comissão, qual sou o presidente. Quero agradecer ao empenho do João Éder e principalmente também do vereador Rodolfo e seu assessor Jefferson, destacar o empenho, a preocupação, porque esses projetos eles têm um fundamento aqui com relação a essa verba mesmo que a gente está votando agora, o 15, de 600 mil, que será empregado aqui na aquisição de equipamentos da ala cirúrgica da Santa Casa. Então, eu realmente tenho que aqui destacar e agradecer os nobres vereadores, tanto o João Éder quanto o vereador Rodolfo, com a sua assessoria, pelo empenho, pela agilidade, de realmente o comprometimento, não com a comissão, não com a administração, mas com a cidade, principalmente na área da saúde, a nossa Santa Casa. Então, eu parabenizo e agradeço aos vereadores. Colocamos ainda em segunda discussão, em segunda votação. Votação encerrada. O projeto de lei 15/18 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Esse mesmo projeto do Executivo. Acabou os projetos, né? Senhores vereadores, tendo em vista o pedido de alguns vereadores para rever a assinatura em algumas moções, nós vamos retornar para que os senhores analisem as moções e, se queiram fazer assim, assinar a moção ou não. Tá? Então, nesse momento, a gente está passando as moções para que os senhores revejam as assinaturas.
Concedemos pela ordem ao vereador Ronaldo. Senhor presidente, eu entendo essa situação que teve agora, mas foi passado para os vereadores. Então, quem pediu de volta, então direciona para quem vai assinar. Não passar para todo mundo de volta. Aí eu não assinei, quero justificar o porquê. Sim, senhor. Eu assinei a moção dos ministros que votaram contra o habeas corpus. Agora, como que eu vou assinar para o outro que negou? Entendeu? Cada um tem a sua consciência. Eu não assino. Entendeu? Eu não concordo, porque foi votado no Supremo, foi vencido. Então a manobra lá que estão tentando derrubar de novo, mas eu acho que uma decisão é soberana. O senhor tem toda a razão de se dois ou três posicionar. votos é soberana. Concordo com o senhor tem toda a razão de se posicionar, mas os vereadores que queiram assim fazer, fiquem à vontade de assinar ou não. Nesse momento, nós vamos abrir a palavra livre. Senhores que queiram fazer uso da tribuna para a palavra livre, por gentileza, utilizem o seu terminal para fazer a inscrição. 1 minuto para os senhores. Iniciamos a tribuna para explicações pessoais. A palavra livre com o vereador João Éder para utilizar até 10 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu retorno a essa tribuna, primeiramente para agradecer aos vereadores que fizeram menção às moções de aplausos a Josiana, ao Wellington e a professora Alessandra. Meu muito obrigado, Bossolan, professor Miguel, Eduardo, Rodolfo. Realmente uma moção muito merecida. E volto também à tribuna, como tempo, durante a discussão dos requerimentos e das moções, eu utilizei basicamente para defender as moções de aplausos apresentadas aos envolvidos com o Parlamento Jovem. De forma bem sucinta, eu apresentei nesta noite o requerimento 743, onde eu questiono a prefeita sobre a possibilidade de aplicar a sobra do asfalto nas estradas rurais do município. E também o 744, onde eu questiono a ela qual a destinação que tem sido dada a essa sobra de asfalto. Não entendo, confesso nessa tribuna, das questões técnicas que envolvem, mas diante disso e de uma ideia que acho que é importante de fazer o reaproveitamento do material, se isso realmente for possível, eu levei esse requerimento à prefeita para que ela avalie, de repente, a possibilidade de estar utilizando esses materiais dentro das estradas rurais do município, diante de toda a dificuldade que nós temos acompanhado das condições das estradas rurais de muitos bairros da nossa cidade. E, inclusive, eu fiz destaque daí, através de indicações, a alguns bairros que seriam beneficiados com essa atitude, como o bairro Bela Vista, o bairro
dos Oliveiras, que é o bairro Santuário Nossa Senhora de Fátima, o bairro do Guarapó, o bairro dos Fragas, o bairro Guaxingu, o bairro dos Mirandas, o bairro dos Souzas, o bairro Residencial dos Nogueiras e o bairro Rio das Pedras. Então, leva esse questionamento à prefeita para que ela avalie a possibilidade de estar fazendo reutilização desse material. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Ney Louco. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, público presente. Eu queria... São tanta coisa para se discutir, mas hoje eu queria fazer uma colocação a respeito de uma denúncia que foi protocolado na Câmara Municipal contra a minha pessoa. Primeiro, eu queria explanar que quando eu decidi entrar na política, nos 45 do segundo tempo, minha família foi totalmente contra, principalmente meu filho e minha esposa. E mesmo assim eu decidi que eu ia entrar nessa briga. Independente do que acontecesse, eu ia entrar nessa briga. Fiz uma campanha totalmente sem planejamento, para ser sincero. Fiz simplesmente, não participei de reuniões, fiz um único comício no bairro onde eu morava, porque as pessoas lá praticamente exigiram que eu fizesse. E hoje eu venho sendo ameaçado, né, por um advogado condenado, inclusive foi condenado em primeira instância, o senhor Ari Antônio Domingues, que recebeu a pena de 5 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto. E ele vinha me ameaçando, chantageando, e eu queria realmente que acontecesse. Até eu queria falar para o presidente que dê continuidade nisso, né? Porque primeiro que ele colocou lá que a denúncia dele é que eu trouxe atestado médico falsificado aqui na Câmara e na minha empresa, do qual faz 18 anos que eu trabalho. E também anexou junto uma foto que eu estava, segundo ele, numa lancha, que na verdade é um barco, e que essa foto é do meu filho. Quem teve nessa praia foi meu filho. E quem é meu filho? Meu filho, sinceramente, eu acho que eu não fui um bom pai no começo. Eu era jovem, minha esposa jovem, e meu filho cresceu sozinho, com a esposa, com 2 irmãs, uma deficiente. Morou numa casa onde a pia da casa dele era o tanque de lavar roupa. E esse menino, com 14 anos, passou no menor aprendiz do Senai. Com 17, ele estava na faculdade de engenharia elétrica. E aos 20 anos, aos 21 anos, ele foi chamado da empresa onde ele trabalha até hoje, em 2010. Se formou engenheiro elétrico, foi parar até no Canadá. E hoje, um canalha, um safado sem vergonha, que se não fosse diante de Deus um pecado, ele ia se haver comigo.
que eu sou homem, muito mais do que ele pensa, não sou canalha da espécie dele. Ele protocolou esse pedido e publicou em rede social uma foto do meu filho. Então, eu queria que isso fosse investigado, porque realmente eu trouxe esse atestado. Eu tenho um prontuário médico, com um médico de respeito da cidade. Eu fiz tratamento, eu fiz 6 colonoscopias. Na primeira que eu fiz, eu lembro quando eu saí do consultório médico com um diagnóstico de câncer de intestino. A primeira colonoscopia, quando eu saí de lá, a minha esposa veio me trazer o primeiro resultado. Tinha um pedido de 16 biópsias. De tudo que eu havia sido nessa vida, achei que se fosse vontade de Deus que eu pagasse. Um tanto quanto triste, né? Porque se tinha 16 biópsias para fazer de um diagnóstico de câncer no intestino, eu não tinha mais intestino. E, graças a Deus, isso se transformou num estresse, do qual esse médico quis me afastar. Por 15 dias para ele tomar conta da minha vida, porque ele falou assim, cara, se afasta, porque isso tem o risco, vamos fazer esse tratamento, se tem o risco de se tornar uma úlcera e essa úlcera realmente virar um câncer de intestino. Aí esse vagabundo, porque quem é Ari Domingues? Quem é Ari Domingues? Nos anos 90, porque eu conheço o Ari desde 1996. Nos anos 90, desde 1989 eu conheço o Ari. Nos anos 90, esse cara, sob efeito de droga e bebida, num ato de total irresponsabilidade, ele capotou o carro dele e matou um menino de 20 anos de idade. Se fosse hoje, ele estaria preso. Infelizmente, a nossa legislação era muito fraca. Em 1996, ele deu 6 tiros covardemente no então falecido Porquinho. Covardemente pelas costas, porque sempre foi assim que ele agiu. Pelas costas, porque ele é um covarde. E hoje, envolvido, né, tá aí o nome dele aí para quem quiser ver. Tá aqui, ó. Ari Antônio Domingues recebeu pena de 5 anos e 5 meses por reclusão. Quem é esse cara para vir falar de mim? Quem é esse cara? E ainda colocar a minha família, meu filho, um homem honrado. Talvez eu não mereça essa honraria, mas o meu filho merece. E não é porque é meu filho, não. Meu filho merece. Minha filha merece, minha esposa merece. Talvez eu não seja um cara bom assim, mas eles não. Eu gostaria também de saber se não tem justiça na nossa cidade. Porque esse cara vem fazendo um desatino. Porque toda vez eu conheço. Falo porque eu deixo aqui, pode pôr no jornal onde quiser. Eu não tenho medo, não. Eu não entrei aqui de ter medo de reeleição ou de não. Se eu for julgado e for cassado, a sociedade vai perder. Eu vou ganhar. Se eu continuar, a sociedade vai ganhar e eu vou perder. Sabe por quê? Porque como é difícil você estar aqui. Eu só não vou deixar e sair daqui, porque eu sou um cara de palavra, eu sou um brigão e bom de briga. Por isso que eu vou continuar até o fim. Não de medo. Medo de ser cassado, medo de ser prejudicado, o medo de perder o meu mandato, o medo de não se reeleger. Jamais eu tenho esse medo. Agora, esse senhor, né, esse Ari Domingues, que vem fazendo tudo isso, e falo aqui que eu também fui usuário de droga. E toda vez que eu vejo ele, que eu encontro ele,
Ele usa droga de segunda a segunda. Eu não sei como esse cara, comigo ninguém pegou esse cara. Ou até ele cometer mais um crime, né? É mais um na carreira dele. Entendeu? Toda vez que ele tem aquela coragem de entrar lá e fazer tudo, ele está totalmente alterado sobre efeito de droga. Um advogado condenado, insultando. Eu tenho vergonha, falar a verdade, para vocês, de ser vereador. Eu estava conversando esse dia com uma pessoa, ele falou assim, cara, antes chegava o vereador tinha respeito. Hoje, vereador, político, que respeito nós temos? Nenhum. Eu fico vendo aí pilantra, chamando eu de pilantra, ladrão, falando que eu sou ladrão. Vi lá as postagens do Facebook, e é assim, o bando de hiena, que não tem capacidade de se caçar sozinho, ele vai lá e espera a hora certa de atacar para comer a carcaça. Aí eu já vi lá as hienas se aproximando, né? Daí eu fui ver lá, porque eu nem tenho ele no Facebook, porque eu bloqueei ele, então, entendeu? E fui ver lá, porque ficam mandando print para mim e tal. As pessoas, só para concluir isso, presidente, as pessoas que estavam lá, condenados, não sou contra isso, mas as pessoas que estavam lá fazendo comentário, eu não vi cidadão de bem falando mal de mim, não. Eu queria ser julgado por cidadão de bem, não por essas pessoas bandido, mal intencionado, sem autoestima, sem capacidade, sem moral para vir falar isso. E eu quero ser julgado, sim, senhor presidente, porque eu quero provar, entendeu? Tanto o gerente da minha empresa, que ele colocou lá, que eu falsifiquei o atestado, quanto para o doutor Cavinato, um médico que eu tenho um alto respeito, que fez um tratamento comigo e ainda continua. Estou até agora fazendo esse tratamento, porque o estresse de mim não sai. Entendeu? Eu quero que isso dê continuidade, sim. Porque a hora que eu provar, eu quero ir para cima desse cara. Eu quero ver ele na cadeia, eu quero mandar um pacote de campeão sem filtro, com os cuidados do Ney Louco. E se eu, por algum motivo, for preso também, eu quero estar na mesma cela com esse safado sem vergonha. Eu quero ver se ele é homem, porque o que eu sei é que ele bate na mulher dele. Eu quero ver se vir bater em homem, seu safado sem vergonha. Porque eu sei que você está assistindo aí, porque esse dia foi feito um requerimento seu aqui, imediatamente você mandou para o vereador uma mensagem, qual é o significado? Seu safado, seu bunda mole. Quero ver se você é homem mesmo. Desculpa e muito obrigado, senhor presidente. Pois não, nem louco. Com a palavra, vereador Proença Cabeleireiro. Com a palavra, vereador Marquinho. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu pedi a palavra para falar. Primeiramente, eu gostaria de convocar a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que no dia 18 de abril agora, nós vamos fazer uma reunião de comissão, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no qual eu, o vereador Alexandre da Grantel, o vereador Bispo Nilton, nós pertencemos a essa comissão. Vai ser uma reunião aberta aqui na nossa Câmara Municipal para discutir em relação ao projeto de lei número 134. Então, pois não, vereador Ney Louco. E convido também todos os vereadores, se quiserem estar presentes, e a população também para estar presente. Às 14 horas, no dia 18/4, vai cair numa quarta-feira, às 14 horas. Boa noite. Eu fui chamado na APAI e pela assistência social, uma pessoa que vem fazendo um trabalho excepcional na APAI. E ela me colocou certa situação
e até pedi para ela se ela podia vir defender. Eu acho que a gente devia rever certas coisas nessa lei, que inclusive para ela descobrir como que é feito um trabalho para descobrir com uma pessoa com deficiência intelectual, como que ela descobre que a pessoa está sendo vítima de abuso, é com coisas que tá na lei proibindo dela fazer. Então, como eu disse aqui, e volto a repetir, às vezes, por morarmos num país livre e somos presos por leis idiotas, eu acho que a gente não pode dar Ctrl V e Ctrl C. A gente não pode simplesmente pegar um projeto e colar esse projeto copiando de alguém sem saber, sem fazer uma pesquisa, e muito bem levantado pelo vereador Salum, né, do qual tenho muita estima. Tem coisas que você erra, não sei o que você pensa, mas tem hora que você acerta. Então é assim, somos humanos, certo? E não jamais vamos chegar e pensar em todas as coisas. Eu agradeço você, porque por mim ia estar passando sem entendeu? Confesso isso, então parabéns. Mas eu acho que a gente tem que começar a avaliar os projetos que é feito conforme o que nós necessitamos e o que nós precisamos, sem ver só o que nos cabe, o que nos favorece, o que é bom para mim, pela minha visão. Eu tenho que respeitar a visão do próximo. Isso é nosso dever, respeitar o direito do próximo. Então eu queria colocar isso, que a gente vai ter que rever isso e vamos trazer ela aqui para ela defender isso. Já Okay? está convidada, vai ser feita aqui no plenário da Câmara Municipal, com a autorização já do nosso presidente Júnior Vaz, e nós vamos discutir esse projeto aqui na Comissão de Justiça e Redação. Então já está feita a convocação, e também gostaria de falar em relação a alguns requerimentos dos 720, igual eu falei para o vereador Eduardo Salum, que eu ia respondê-lo, e em relação ao Museu de Imagem do Som, eu gostaria de dizer o seguinte, que 60% já está concluído, e está faltando a licitação de portas, janelas, e terminou a primeira fase. Agora vai ter a segunda fase da licitação, para que esse seja feito na sua totalidade. Eu terei informação. E também dos 721, em relação aos coletes, foi autorizado pelo Exército, agora no dia 2 de abril, essa autorização dos coletes, e também foi feita a licitação em 2017, então agora teve a autorização do Exército para efetuar a compra dos coletes. E deixa eu ver outra coisa aqui. Oi? Tem alguns, sim. E outra, em relação ao gasto da atual gestão com publicidade, eu também fui verificar, porque eu gosto de estar informando os vereadores. É lógico que o senhor vai ter a resposta por escrito, mas eu tenho a dizer que em 2017 foram gastos R$ 49.636,85. É pouco, e o teto de R$ 50 mil, que era o teto. E também, em relação à Praça da Santa, foi feita a licitação no dia 23/3 e não teve interessado. O valor era no valor de 340 mil, só que aconteceu, veio a segunda etapa desse recurso no valor de R$ 130 mil. Então vai totalizar R$ 470 mil. Vai ser aberto um novo processo licitatório, no qual teve uma alteração também do projeto de melhoria, e vai haver uma nova licitação. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Em relação ao CDHU, que eu levantei também, Eduardo, tem várias etapas a ser seguidas. Foram feitas assinatura lá no Palácio do Governo.
mas a previsão dessas casas populares é para o ano de 2019 ou 2020, que vai atender todas as etapas necessárias. Então, acho que em torno de 2019, 2020, né, essas casas populares sairão. Mas esse processo é demorado porque tem que passar várias etapas. Já foi feita a assinatura do convênio, agora tem o restante das etapas. Pois não, Dor. Obrigado pela parte, não, vereador. Eu só queria questionar, que me vem muita gente me perguntar. E para mim também. Sobre a questão das casas populares. Se não me engano, dependendo do programa, tem incumbido no programa se as casas são sorteadas ou elas são com financiamento baixo. E o novo vereador saberia me informar qual é o programa para essas casas, não. se é sorteio ou não? Não, eu não sei te informar. Eu acho que nós temos que aguardar a resposta da prefeitura. Eu sei que o processo vai ser demorado, longo, porque tem que seguir várias etapas. Mas sempre é isso que eu ia falar, sempre é sorteio. Sempre foi sorteio. Sempre foi sorteio, né? Espero que não mude. É porque o próprio Minha Casa Minha Vida, ele mudou. Desde que o governo Temer entrou, ele mudou, né? E colocou a faixa mais para cima, né? Então, as casas praticamente de sorteio já estão deixando de existir, né? Infelizmente, no caso do governo federal, mas no caso do governo do estado, não sei. Espero que seja sorteio, que continue sendo sorteio. E também aqui, do 727, Eduardo, da divulgação da orientação em relação ao imposto de renda. Inclusive, eu tenho até um folheto do imposto de renda aqui, que foi feito pelo Conselho Municipal de Idoso. Eu acho importantíssimo cada entidade fazer o seu folheto. É importante isso daí, porque está buscando, a própria entidade está buscando o seu recurso. Quando eu fazia parte da Santa Casa, quando eu fui interventor, nós corremos atrás da nota fiscal paulista. Nós fomos os iniciantes nisso, da nota fiscal paulista, e rendia um valor trimestralmente de R$20 mil lá para ajudar a nossa Santa Casa. Então, eu acho que as entidades filantrópicas têm que correr atrás disso, têm que fazer a divulgação nisso, para a população saber em relação a isso. Eu tenho aqui do Conselho Municipal de Idoso, até trouxe para você, depois você dá uma olhada, e seria muito importante isso daí. Deixa eu ver o que mais aqui para esclarecer. Em relação a um requerimento do Bispo Nilton também, sobre o mapeamento de sepulturas, eu fui verificar também que a Prefeitura está informatizando os 2 cemitérios também, para ter um controle melhor em relação a isso daí. Então, eles estão com pessoas técnicas para fazer isso daí, para não ter problema no que teve já anteriormente. E falando também da divulgação, só para você ter ideia, Eduardo, em relação à TV Tem, na gestão anterior, a TV Tem ficou, em relação às propagandas aí feitas pelo ex-prefeito, tem no total de 102 mil sem pagar a TV Tem ainda. São 90 de Itapetininga e 12 mil de Sorocaba ainda, que eu fui verificar lá também. Bom, para esclarecimento, eu acho que a gente como líder, a gente tem que esclarecer algumas coisas do que a gente sabe, então a gente tem que esclarecer. Mas as respostas virão, né? Todos, a gente não serve de menino de recado aqui, porque eu sou vereador também e fiscalizo. Mas as respostas virão dos requerimentos e isso é muito importante até para nível da população ficar sabendo também, né? Que tem no site da nossa Câmara Municipal, um site atualizado, que todas as respostas, para quem quiser entrar, está marcado as respostas dos requerimentos, para todo mundo, para toda a população saber. Isso eu parabenizar o presidente por isso também. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Marcos. Colocamos ainda em discussão, não, o uso da tribuna para explicações pessoais.
concedemos a palavra ao vereador Eduardo Salum, até 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, senhor líder, eu posso afirmar então para a população que vai ser sorteio. Que bom que já está esclarecido. Então, as casinhas do novo CDHU, né? De baixa renda, obviamente, né? Para o ano 2018 ou 2019, né? Bom, primeiro eu queria agradecer o senhor líder, porque a gente está aqui mesmo para fiscalizar, para questionar, e o novo vereador presta um serviço muito importante para essa casa, que muitas das vezes a gente fica esperando a resposta, e às vezes aquele assunto morre. Quando a resposta vem aqui, não é menino de recado não, quando a resposta vem aqui, a gente consegue tirar outras dúvidas que possam estar em torno, e agradeço muito ao senhor líder pela manifestação aí de responsabilidade conosco aqui. Bom, em relação, eu só queria deixar o registro que de uma moção de aplauso que eu fiz uma moção de aplauso ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, pelo voto favorável ao habeas corpus que manteria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em liberdade. E aqui agora, já nesse final de sessão, recebi a grata informação que essa moção passou por 9 votos, por 9 assinaturas dos vereadores aqui, os vereadores Júnior Vaz, o vereador Marquinho, Proença, Tiozinho, Pepinho, Daniel Rezende, Bolsolano e Alexandre Gantel. Eu queria parabenizar esses vereadores pela assinatura, porque essa Casa de Leis já fez inúmeras moções de aplauso e homenagens a esse, se não o maior, mas um dos maiores filhos ilustres de nossa cidade, que é o ministro Celso de Mello. E sempre que foi feito as homenagens, eu fui constatar, principalmente os adjetivos que o ministro, em todas as suas falas, é um ministro técnico, que tem um domínio da Constituição muito grande, e não por engano, e não por espontaneidade do destino, é o decano do Supremo Tribunal Federal. E sei que inúmeros dos vereadores assinaram praticamente todas as moções que foram feitas aqui nessa casa ao ministro Celso de Mello. E achei estranho 8 vereadores não assinar essa moção. Até porque ele é técnico, ele domina a Constituição, ele é o decano. Esses adjetivos positivos é apenas quando o seu julgamento contempla a vontade de alguns. A justiça, ela não pode ser seletiva, ela não pode contemplar apenas a vontade de alguns. Então, se o ministro é justo, se o ministro ele é técnico, ele tem o domínio da Constituição, se ele faz isso nos seus votos, na sua atuação em plenário, esplendidamente, nesse julgamento, para a visão de 8 dos nossos vereadores, ele não fez. Como se o decano pudesse. Então, estamos atribuindo ao decano uma seletividade ao ministro Celso de Mello, uma seletividade que selecione o ministro Celso de Mello. Vai julgar o Lula? Julgue contra o Lula, porque é o Lula. O ministro tem que julgar perante a lei e perante seu entendimento técnico, com domínio em cima da Constituição, todos. A lei tem que ser igual para todos, e o julgamento, o entendimento, a jurisprudência tem que ser igual para todos. Então me assusta 8 vereadores não terem assinado essa moção. Ainda bem que essa moção passou, porque senão seria um fato histórico para a Câmara Municipal de Tatuí. O nosso filho mais ilustre vivo, talvez hoje, da nossa cidade, não ter
ter uma homenagem rejeitada pela Câmara Municipal. Mas, de qualquer forma, sabemos de uma coisa: tem aquele que acredita nas crenças, na religião, e que diz, como eu sei que o novo vereador Ney Louco sempre se posiciona aqui, e eu acredito também, que diz que um dia, pelo destino das coisas, pela vontade de Deus, as coisas vão ser esclarecidas. Que o que é justo vai ser feito justiça. E eu queria dizer também que, para aqueles que não acreditam na justiça divina, saiba que a história faz justiça. A história, ela comprova, porque Getúlio Vargas, um dos homens mais populares da história dessa república, Getúlio Vargas, que criou o Estado brasileiro, que criou o partidarismo no Brasil, que para garantir a democracia no Brasil. Getúlio Vargas, que criou a carteira de trabalho. Getúlio Vargas, que criou a impessoalidade no Estado. Antes de Vargas, o Estado era por arrumação, era por colonialismo. Não que hoje não tenha a pressão do colonialismo, mas na lei não tem a pressão do colonialismo. Getúlio Vargas, que modernizou o Estado brasileiro, foi arrebentado pela mídia, por Carlos Lacerda, pela UDN, arrebentado, tanto que gerou até seu suicídio. Mas a população não se fez enganar, tanto que o golpe militar que estava programado para ser dado em 1954, não foi dado em 1954, porque até a morte de Vargas foi um fato político para o povo trabalhador brasileiro. E a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva é um fato político do povo brasileiro, de defesa do povo brasileiro. Os senhores vão ver o Datafolha, os senhores vão ver o Ibope, a próxima pesquisa eleitoral. Lula vai aumentar ainda mais a sua popularidade no país. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro, ele não é ingrato. O povo brasileiro sabe quem fez moradia popular nesse país. O povo brasileiro sabe quem mais fez creche nesse país. O governo do Gonzaga e o governo do Manu agradecem o governo Lula pela quantidade de creche que trouxe para Tatuí. O governo do Gonzaga e o governo do Manu parabenizam o governo Lula, agradecem, porque nunca na história desse país e nunca na história dessa cidade o pobre foi olhado com dignidade. O bairro Santa Rita agradece Luiz Inácio Lula da Silva. Queria falar mais coisa. O novo vereador já falou bastante. Deixa eu me posicionar, novo vereador. O novo vereador falou praticamente a sessão inteira. E a sessão passada só o novo vereador falou. Então o novo vereador me permita o meu tempo. Por favor, novo vereador. Para terminar. O governo que mais fez universidade pública nesse país, o governo anterior, do sociólogo da USP, do intelectual, não fez nenhuma universidade. Governo Lula e Dilma fizeram 25 universidades públicas, quase 300 campos. Esse fato histórico não vai ser esquecido pela justiça histórica do povo trabalhador brasileiro. Podem prender o homem de carne e osso, mas nunca vão prender o legado e a história que Luiz Inácio Lula da Silva fez para esse país. E quero registrar aqui nessa casa, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso povo, que é quem mais precisa, que quem mais sofreu, escravizado, exterminado nesse país, agradece o que você fez por esse país. E nós sabemos que um julgamento político, que não foi dado ampla defesa, o direito à ampla defesa, não foi dado o direito à presunção de inocência. Nós sabemos que esse julgamento político, a história vai condenar. Obrigado, presidente Lula. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Bossolanda Rádio.
Senhor presidente, membros da mesa, público, imprensa, olha, eu discordo. Se fez, era obrigação. Se deu creche, se trouxe, se não, era obrigação. E não adianta dar tudo isso e fazer o que fez. Se fosse bom, não estava na cadeia. Se fosse bom, não estava na cadeia. Desonrou, humilhou, acabou com o nosso país. E não só ele, como um grupo todo que ele formou. Olha, emporcalhou com o nosso cenário nacional, com a nossa república. É verdade, sim, senhor. O senhor não tem direito de se manifestar, o senhor é público. O senhor fica quietinho aí, senão vereador, eu posso te dar ordem de prisão. Vereador. Discordo de tudo que foi dito pelo vereador anterior aqui. Discordo de tudo. Se fosse boa gente, bom governante, não estava na cadeia. Pois não. Obrigado pela parte. Foi bem falado pelo vereador Eduardo, que antecedeu Vossa Excelência na tribuna, com relação ao reconhecimento do trabalho do nobre ministro Celso de Mello no STF. Isso é democracia. Sem dúvida. Como assinei também as moções que foi endereçada aos outros ministros que foram contrários ao entendimento do ministro Celso de Mello. Isso é democracia, isso é pensamento, isso é atuação da justiça brasileira. Eu ainda confio na justiça, por isso eu assinei. Não concordo com a definição que ele deu, mas pelo respeito à democracia e pelo respeito à pessoa do ministro, vai sim a minha assinatura, e foi. Só que estranha também é alguém usar de 2 pesos e 2 medidas. Eu fui o vereador que nessa noite fiz uma moção de aplauso e apoio ao juiz federal Sérgio Moro, que ele diz que a corrupção ele não tem cores partidárias, não é monopólio de agremiações políticas ou governos específicos. Combatê-la deve ser a bandeira da esquerda e da direita. Pasme o senhor, apenas um vereador não assinou dessa casa. Eu não preciso nem falar. Quem luta por bandeira não luta pelo povo. A nossa bandeira é verde e amarela. Muito bem. E sempre irei lutar pelo verde e amarelo. Me causa espanto o juiz não receber unanimidade nesta casa, pelo trabalho que vem fazendo. Um herói. Pelo trabalho que vem desempenhando junto à justiça, que nos leva ainda a acreditar que o Brasil tem jeito. E eu não tenho político corrupto de estimação. Volto a falar mais uma vez. Se no meu partido tiver corrupto, tem que estar na cadeia. E vou lutar para que isso aconteça sempre. Muito obrigado, vereador. Parabéns, Júnior. Só antes, Ney, eu quero aqui destacar o trabalho do Júnior Vaz, porque na gestão anterior nunca tínhamos a palavra livre nessa Casa de Leis, e hoje nós temos, graças ao trabalho, à honra, à transparência desse nobre vereador que ocupa a mesa hoje, a presidência na mesa hoje. Parabéns, Júnior Vaz. Pois não, Ney. Obrigado pela parte. Eu queria fazer uma colocação. O que me assusta é uma corte não ser unânime. Porque a lei, no meu entendimento, eu acho que a lei devia ter cortado de um jeito só. Ela não devia ter entendimento. Como assim entendimento da lei? Condenado ou não é condenado? É ladrão ou não é ladrão? Entendeu? Então, eu acho que o que me assusta é uma corte não ter unanimidade, independente se fosse para soltar ou para prender, né? E o que me assusta também é que foi colocado aí uma moção, do qual não assinei, também não assinei essa, não assinei nenhuma aí, que foi colocado lá sobre os tiros que foi dado no ônibus do Lula, né? E o que aconteceu lá? Alunos pichando o ônibus, quebrando o carro. O ex-vereador lá do PT agrediu o empresário, o cara bateu lá, ficou sangrando na rua lá.
isso não foi colocado. Até foi colocado pelo presidente do PT, da nossa cidade, que tinha um vereador que estava excitando o ódio. Eu queria dizer para o senhor, meu amigo, que se, no meu entendimento, né, você está indignado de um ex-capitão da Polícia Militar, né, entrar de cadeira de roda, fingindo estar doente, amigo do presidente, que está envolvido, porque ele está envolvido, não vai falar que não está, que está envolvido, e depois sair caminhando, e ficar vendo isso, ficar vendo um ex-presidente que poderia ser herói, do qual eu votei, entendeu? Praticamente quase faliu a Petrobras. A Caixa investiu 3 bilhões na Bolívia, que deu perdido, e nós, que quem vai pagar essa conta somos nós, né? Então eu estou excitando ódio, sim, porque isso me causa indignação, entendeu? Isso me causa indignação. Eu não sou favorável a isso. E quanto à verba da creche e tal, que foi feito, É obrigação, né? isso, sabe quem foi? Não foi o Lula que pagou isso daí. Quem pagou é o povo, que paga um absurdo de imposto no nosso país, que deveria ser muito melhor. E me causa indignação também, né? Se o governo do PT, trabalhador que não tem trabalhador, porque a maioria dos caras que defendem o PT, você pode pedir a carteira de trabalho, nem carteira registrada nunca teve. Entendeu? Então, ele defendendo lá o MST, por que ainda tem um MST? Por que se ele ficou 12 anos no poder, ele não devia ter feito colocado pessoas, porque aqui em Peró teve reforma agrária e deram o terreno. Vá lá e veja quantos MST estão lá produzindo. Sabe o que fizeram lá? Venderam toda a terra. Entendeu? Então vem pregar essa ideologia barata, insana, falar a verdade. Parece que foi feita uma lavagem cerebral. Se discutir com petista, é a mesma coisa de falar lá para o Estado Islã que matar pessoas inocentes não vai para o céu, que não vai ter 7 virgens. É a mesma coisa de falar isso. Entendeu? Muito obrigado pela parte. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, nobre vereador. Nesse momento nós vamos fazer 1 minuto de silêncio como homenagem póstuma aos falecidos. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.